Bom dia a todas e a todos. Eu vou aguardar só uns 3 minutinhos para entrar um pouco mais de pessoas. E daí a gente já começa. Bem, pessoal, bom dia. Bom dia mais uma vez. Espero que estejam todos aproveitando esses dias de EMAC. Temos tido alguns minicursos, sessões técnicas, apresentações de pôster e tudo até agora muito proveitoso. Sem mais delongas, vamos então para a segunda aula do minicurso de LaTeX com o professor Andrei Ferreira. Passo a palavra ao professor Andrei. Vamos continuar esse curso. Bom dia, Andrei. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí, né, de estar nessa aula, né, novamente, obrigado, assim, o pessoal que está vindo aí nesse último dia, né, a gente começou lá com 2 aulas assíncronas, né, mais essas 2 agora, e a gente vai continuar esse mini curso. Hoje a gente vai finalizar, né, ele. Eu espero, assim, que tenha servido bastante, assim, né, principalmente para os acadêmicos, né. Eu espero que seja bastante proveitoso para todo mundo, né? Antes, eu queria apenas destacar, né, reforçar que é importante vocês continuem, né, praticando, fazendo os exercícios, porque muitas dúvidas surgem posteriormente, né, com a prática, né? Então, assim, novamente, reforçar que é importante fazer o código dar errado bastante, né, para ficar um trabalho legal. Então, a gente tinha combinado, né, nessa última aula, né, de falar de fazer apresentações, né? São os slides, né? Vou focar em uma classe para fazer slides, que é o Beamer, né? Mas antes, né, eu só queria passar uma dicasinha que eu tinha ficado de passar pensado em passar na última aula e não passei. É coisa rápida, tá? Porque, assim, muitas vezes a gente está fazendo lá não sei se vocês estão percebendo, né? A gente está começando, sempre que fala de um pacote, sempre que fala de uma configuração, a gente joga alguma coisa aqui para o nosso preâmbulo do documento, né? A gente carrega aqui algumas configurações ou pacotes. O que acontece? Quando a gente está fazendo um projeto, né? Às vezes a gente já tem lá, dependendo da nossa prática, né? Um modelo para avaliações, um modelo para livro, um modelo para apostilas, um modelo para artigo, né? Claro que o artigo não é tanto o caso, mas em geral você tem guardado os seus modelos, um modelo para slide, que você fez suas customizações todas. Então, esse preâmbulo, se fica muito grande, né, pode ficar algo chato, né? De você estar carregando ou você estar compartilhando com alguém.
E você pode, uma dica, assim, é você colocar todas essas configurações, pacotes, num lugar separado. Pode ser um arquivo .tec para você carregar ali, né? Ou você criar seu próprio pacote ou sua própria classe, tá? Eu vou só deixar essa dica aqui com vocês, vou fazer isso rapidinho, né? Vamos supor que isso aqui a gente está trabalhando com a BNTech 2, vamos supor que você está lá na sua instituição com modelo para dissertação, tese, né? Trabalhos acadêmicos em geral. E você está customizando um modelo para a sua instituição, por exemplo, está customizando um modelo para o LNCC, né? A gente pode colocar essas customizações tudo separadinho. Vou fazer um pacote, mas poderia ser feito de forma diferente, tá? Para isso, eu vou criar um novo arquivo, né? Vou chamar aqui config LNCC, por exemplo, né? E com a extensão style, né? Então, a extensão já dá para entender ali que, né, parece que é essa customização, o estilo mesmo, né? Que os pacotes, eles têm essa extensão, tá? Então, eu vou criar esse cara, né? Para eu criar então, tá aqui meu pacote que eu vou criar. Sempre que eu vou criar um pacote, primeira coisa, a gente carrega o formato a versão do tech que a gente está usando, tá? Então, eu vou colocar aqui needs tech format, ok? No nosso caso, né, a versão mais recente, né, por enquanto é a LaTeX 2Y, que a gente escreve assim 2E, tá? Tá para sair a versão LaTeX 3 aí, né? Já tem vários testes, mas por enquanto é essa aí. E depois a gente precisa criar de fato o nosso pacote. Então, a gente coloca aqui o comando provides packet e o nome do pacote, né? Ok. E entre chaves aqui, o nome do meu pacote, né? No caso aqui, é esse nome que eu coloquei ali, config LNCC, tá? Faltou um N aqui. E você pode colocar opções aqui também, né? Para você marcar qual a versão do pacote e tal. Só para... Ok? Então, com isso aqui, você já tem seu pacote criado. O que acontece? Toda a customização agora, que está aqui nesse arquivo principal, por exemplo, carregando outros pacotes e tal, eu posso tirar daqui e jogar para cá. Na verdade, tem mais uma aqui que eu não peguei. Aí, nesse arquivo, eu posso fazer toda a minha configuração, tá? Aí, nesse principal aqui, é só chamar esse pacote que eu acabei de criar. Por que eu estou fazendo isso aqui hoje? Porque me pediram para falar de figuras no final, e se der tempo, a gente faz uma customização para a capa, por exemplo, disso aqui, fazendo uns desenhos, tá? Eu não sei se vai dar tempo, eu vou falar o básico de desenho no LaTeX, no finalzinho, mas se der tempo, a gente brinca um pouco aqui fazendo uma customização para essa capa, tá? Colocando um fundo aqui de uma cor, fazendo uns retângulos e tal. Então, ó, feito isso, acabou. Seu preâmbulo fica muito limpo, né? Isso aqui é do projeto em si, é minha base bibliográfica, e deu algum erro aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não carregou aqui. Aqui é tech com X maiúsculo, tá? Need tech form. Pronto, acabou. Aí já carregou, tá tudo ali, minhas customizações tá aqui. Pronto. Aí sempre que vocês forem montar seus modelos, eu recomendo assim manter as configurações no arquivo separado, que fica fácil de compartilhar, ok? Tinha esquecido de falar isso aí, mas vamos ao tema de hoje, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre a construção de slides, né? Assim como a gente de apresentações, né? A gente fazia, né? Vocês não vão fazer mais nos PowerPoints da vida ou do LibreOffice, né? LibreOffice. Com o Beamer, a gente pode criar PDFs para essas apresentações, né? Vai gerar um arquivo PDF, né? Por exemplo, isso que vocês estão vendo é um arquivo PDF, né? Que eu coloco em modo apresentação e fica passando ali. Fica um arquivo mais leve, né? Com uma estrutura muito robusta, porque fica assim bem apresentável, fica com uma estrutura de navegação bastante legal, né? Que gera links para sessões, dependendo do tema que você usa e tal. Então, é uma alternativa bacana, além de você já aproveitar, né, todo o seu
texto que você fez lá no, por exemplo, na sua dissertação, na sua tese, né? Você pode jogar ele para dentro. Então, é muito simples. A gente carrega a classe, né? Vou carregar a classe Beamer, né? Posso passar algumas opções, assim como a gente fazia para as outras, né? E também a gente pode, assim como outras classes, né? A gente preenche alguns dados do trabalho, né? Obviamente, essas macros aqui de dados vai depender um pouco dos temas que você escolhe ou customizações feitas, né? Eu posso ter feito um pacote com customizações onde eu creio outras macros aqui e uso esses campos para imprimir em algum lugar do meu trabalho, da minha apresentação, tá? Então, mas você pode carregar. Existem algumas básicas, né? Que são essas aqui, ok? Que praticamente todo tema, que eu vou falar de tema daqui a pouco, né? Ele carrega, ok? Então, eu faço isso, né? Vamos fazer aqui. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, não vou fazer aqui no Overleaf por enquanto, né? Depois eu copio para ali. Eu vou fazer aqui no Tech Studio, porque já fica mais fácil a gente depois ver o PDF separado, tá bom? Para não ter que ficar baixando. Se bem que para não ter que ficar baixando toda hora, né? Eu já deixo aberto aqui o software. Então, eu estou aqui no meu Tech Studio, vou criar um novo arquivo, tá? Eu já salvar isso aqui em alguma pastinha. Vou criar uma pastinha aqui, depois eu apago. Então, criei um arquivo aqui, .tech, vou carregar a classe. Carreguei a classe, vou passar alguns dados, né? Aqueles dados lá. Andrei. Tá, não vou preencher tudo, não. Mas a gente pode ir preenchendo, tá? Então, eu passo esses dados. Vou preencher normalmente. Uma vez passado, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui, que adianta. Não, não vai ser bom de copiar, não. Preenchendo esses dados, a gente começa a criar os quadros agora, né? Porque isso aqui é um quadro que está passando na apresentação. Como que a gente cria esse quadro? Só colocar no ambiente begin frame, end frame, ou simplesmente barra frame e entre chaves o conteúdo desse frame, desse quadro, tá? Então, é bastante simples, né? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui begin document, claro, né? Tudo que foi impresso tem que estar entre begin document e end document. Agora, aqui, eu vou começar a criar meus quadros. Begin frame. Só arrumar essa indentação aqui. Então, olha só. Ou então, barra frame. Coloco aqui meu conteúdo, tá? Vamos compilar para ver o que acontece? Então, compilei aqui, vou pôr o visualizador integrado aqui, tá? Apareceu aqui do lado, ele criou um frame, tá? Deixa eu abrir ele separado. TechStudio é muito bacana, né? Mas, ó, existem dois frames aqui que foram criados, dois quadros. O primeiro está escrito a palavra conteúdo, o segundo esses símbolos aqui. Nós, por padrão, tem alguns símbolos de navegação aqui já, que aparece, né? Mas existem uns quadros criados, a gente pode apresentar, ok? A gente pode passar algumas opções quando a gente cria esse quadro, né? Primeiro, tem um comando que a gente pode usar, o title page, para a gente poder criar aquela capa, né? Similar ao make title das outras classes, né? Então, dentro desse primeiro frame, por exemplo, eu vou colocar o comando title page, certo? Eu posso também, deixa eu colocar junto aqui agora, passar aqui, entre chaves, o título desse meu frame, né? Nesse da capa não me interessa, né? Mas, fazer o seguinte, eu posso passar aqui o título do meu frame, tá? Já que eu explico isso aqui. Então, vou compilar. Ó, esse comando title page, ele já pegou aqui alguns dados, né? E colocou aqui. Obviamente, não tem a tradução aqui para o português, porque eu não usei aquele comando Babel, né? Mas está aqui uma capa padrão, né? Já. Aqui o título padrão, né?
desse frame conteúdo. Nesse frame não tem nada. Eu vou fazer o seguinte, também a gente pode particionar em seções, subseções, né? Não existe capítulo no Beamer, mas existem seções e subseções. Então, posso aqui, por exemplo, criar uma seção. E dentro dessa seção, eu posso colocar vários frames dentro dela, tá? Então, tudo que vier aqui depois, né, são frames que pertencem a essa seção, né? Até aparecer uma nova seção ou uma subseção. Né? Então, aqui... deixa eu copiar aqui. Vou fazer o seguinte, vou criar uma subseção aqui dentro dessa. Isso só vai aparecer se existir algum frame que pertença a essa seção, tá? Então, tá aqui, criei. Nesse segundo, então tem o primeiro frame aqui, que é a capa, né? Ok? Esse segundo aqui, que eu coloquei o título conteúdo, eu vou usar aquele comando que a gente já sabe, que é igual of contents, que vai gerar o meu sumário, tá? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, a apresentação. Compilar mais de uma vez, porque o sumário vai gerar um arquivo auxiliar e depois imprimir de fato, tá? Então, tá aqui, ó, tá gerando as minhas seções. Se não tivesse nenhum frame pertencente a essa seção, não ia gerar, tá? E olha só, já tem aqui a possibilidade de navegação, né? Clicando nesses links aqui, tá? Já vai para o início das sessões. Aí o que você pode fazer, né? Você pode passar o título aqui, mas você também pode usar o comando frame title para colocar o título do frame, ou frame subtitle para o subtítulo e assim por diante, tá? Quando você cria um frame, existem algumas opções que você pode passar ao criá-lo, né? Por padrão, né, a maioria dos temas, não sei se vocês notaram aqui, mas o conteúdo ele está centralizado verticalmente, tá? Existem uns elementos que a gente vai falar depois aqui do frame, mas uma opção que você pode passar é o T para o conteúdo daquele frame específico ficar alinhado ao topo, né? Poderia ser B para ficar embaixo, né? O B não é de baixo, não, né? De bottom, mas poderia ser o B. E assim por diante. Outra coisa legal uma opção assim que às vezes é bacana a gente ver, opção Allow Frame Breaks. O que esse cara faz? Ele faz uma quebra do frame quando, por exemplo, é muito grande o conteúdo que está ali, né? Ele cria uma espécie de continuação. Olha aqui em cima o que está acontecendo. Apareceu um conte aqui. Por quê? Quando eu gerei esse cara aqui, né? Observe que as linhas aqui continuam, né? Na verdade, o conteúdo desse aqui, está dentro do mesmo ambiente frame. Só que eu passei essa opção aqui, quando eu construí esse slide, tá? Ok? Então, por exemplo, em bibliografia eu costumo usar bastante, né? Porque às vezes a bibliografia não ocupa apenas um quadro, eu quebro dessa maneira, tá? Então, tem várias opções. Algumas delas, por exemplo, esse T também, você pode, se você quiser que todos os seus frames fiquem alinhados no topo, você poderia passar assim que você carrega a classe, tá? Tem várias opções que você pode passar, né? Assim como outras classes, mas se eu coloco um T aqui, por exemplo, ó, todo o conteúdo agora vai ficar alinhado no topo, ok? Deixa eu roubar aqui um pouquinho, né? Vamos carregar um pacote aqui. Só para imprimir aquele textinho. Vou pôr 2 parágrafos aqui. Não, ficou muita coisa. Tem várias opções que você pode passar. Tamanho de fonte você pode passar, né? Mas tem outras configurações. Então, notem aqui, ó, o conteúdo agora está no topo e vai estar assim para todos os frames, tá? Outra opção que pode ser útil também, né? Aqui ele está em 4x3, né? Mas você pode querer em tela cheia, né? Em full screen, assim, ou 16:9, né? A proporção. Então, você pode pôr aqui ó, a opção Aspect Ratio igual 169, né? Ele vai gerar em 16:9 esse frame. Então, tá vendo?
ficou aqui em 16 por 9. Tipo isso aqui, ó. Minha proporção da minha tela é 16 por 9, ficou aqui 16 por 9, tá? Beleza? Pessoal, tendo perguntas, pode falar. A gente só está começando o conteúdo aqui, tá? Então, esse é o básico, a gente começa a construir os frames, tá? Dessa maneira. O que que acontece? Vocês viram ali que tem um tema muito simples aqui, né? Sendo construído. Não tem muito elemento, né? Bastante limpo esse modelo. Existem temas pré-definidos já, né? No Beamer, você pode criar seus temas e tal. Então, tem basicamente, tem mais, né? Mas existem três tipos em geral que a gente trabalha, né? Quando você quer usar modelos pré-definidos, né? Que é o tema, de fato, né? Eu vou mostrar para vocês que seria isso. A cor, né? E a fonte. Os temas de fonte, tema das estruturas, né? Dos elementos de layout e o de cores, certo? E existe uma série deles, tá? Às vezes, esses temas, né? Por exemplo, tem os elementos, esse headline aqui em cima, o rodapé aqui embaixo, barras laterais. Esses elementos você pode customizar, né? Existem comandos, a gente não vai falar disso aqui, né? Para você customizar cada um desses elementos do layout, tá? Então, você pode, por exemplo, set beamer template headline, você vai customizar um elemento que se chama headline aqui, tá? E você pode colocar suas customizações se quiser. Você pode redefinir esse cara ou passar aqui como opção um tema para alguma customização já pré-definida para esse elemento, tá? Não vou falar aqui, não vamos entrar em detalhes, senão seria só de customização, né? O objetivo não é esse. E tem várias coisas que você pode fazer. Então, vamos criar alguns temas, vamos carregar alguns temas e depois eu vou pedir para vocês fazerem. Eu vou fazer aqui uma vez, tá? E vou pedir para vocês tentarem fazer rapidamente, ok? Então, ó, lembrando, use theme, color theme e font theme, tá? Aí vocês podem ir na internet, né? Buscar uma galeria de temas, né? Você vai achar várias, certamente não vai estar todas aqui, né? Mas no Overleaf, por exemplo, você vê várias customizações, né? Mas o que eu quero é esses pré-definidos. Aqui tem algumas. Ó, vamos mostrar aqui por tema, né? Então tem vários temas aqui, você vê que tem alguns elementos diferentes, né? Não sei se esse aqui, por exemplo, né, tem uma partição aqui em cima. Eu já vou carregar alguns, vocês vão ver. Esse aqui não dá para ver aí, mas se carregar a gente vê. Tem uns navegadores aqui em cima de seções, subseções, esse aqui tem barra lateral, tá vendo? Então, todos esses temas a gente pode carregar. Já vai dar uma diferença enorme, né? Então, tem vários outros, vários temas. Vou carregar esse último aqui, ó. Andrei? Sim. Te interrompendo um minutinho, tem uma pergunta aqui da Sasha. Professor, fiquei com dúvida na hora de carregar os textos nos slides, do Sasha, perdão. Tá. Carregar os textos nos slides, tem como repetir? Sim, todo o texto que vai aparecer dentro do slide, ele vai ter que estar dentro do ambiente frame. Então, eu coloquei begin frame, end frame. Nesse aqui, por exemplo, está escrito só conteúdo, né? Se você vir para ele aqui, ó, tá só a palavra conteúdo. Mas você pode fazer tudo que a gente fez lá no LaTeX, nas outras classes, a gente pode fazer. Pode colocar aqui equações, pode colocar outros textos, imagens, tabelas, né? O importante é que esteja dentro de um quadro, dentro de um frame, tá? Beleza? Então, todo o texto, né, você pode colocar dentro de um frame, tá? Só para brincar aqui, ó, vamos colocar umas equações, né? Eu vou carregar aqui alguns pacotes. Né? Porque a gente falou disso aqui na última aula, né? Já vou aproveitar ele aqui então. Aqui, deixa eu ver, estou nesse cara, né? Então, eu posso colocar uma equação que nem a gente fez lá, né?
Depois a gente customiza esse D aqui. Isso aqui tá feio, né? Esse D itálico aqui, mas tá vendo? A gente pode colocar aqui, tá? Todos os elementos, pode colocar figuras e tal. Mas o conteúdo que aparece aqui dentro tem que estar entre begin frame e end frame. Então, vamos carregar alguns temas, né? Vamos ver como que já muda aqui a estrutura. Então, aqui, eu vou colocar um comentário aqui, só para a gente... Temas pré-definidos, tá? Então, eu vou colocar aqui use theme. Vou colocar esse Warsaw aqui. Olha o que já vai mudar. Já mudou muito aqui. Apareceu alguns caras de navegação aqui. Observe que tem uns links aqui, né? Quando você clica nesse menu, ele já pula para a seção correspondente, tá? Então, fica bacana. Beleza? Ele já carrega aqui, o Beamer já carrega aquele pacote hyperref lá para a gente fazer esses hiperlinks, tá? Então, fica muito legal. Aí vocês podem brincar à vontade, tá? Eu vou carregar outros temas de fonte e cor, depois eu deixo vocês brincando. Certo. A logo, beleza. Você pode... Primeiro, a posição que a logo vai ficar vai depender do tema. A não ser que você pode pegar um tema e customizar para ajustar a posição dessa logo. Mas o tema que você pega já vai ter uma posição pré-definida, né? Um dos elementos aqui é o logo, né? O comando logo no Beamer, ele vai pegar seu logo. Então, você coloca aqui aquele comando include graphics, né? Para você inserir a logo, certo? Lembrando que o include graphics aqui, ele é desse pacote graphics, tá? E você vai colocar aqui a imagem, tá? Vamos baixar aqui uma imagem qualquer. Vamos pegar aqui uma... Eu não vou pegar da página oficial, não. Não sei se vai ser da oficial, mas vamos ver. Eu vou salvar essa imagem aqui. Eu deixei aonde? Não. Aqui. Tem uma imagem PNG aqui, tá? Eu vou salvar na pasta, né? Na verdade, deixa eu abrir essa pasta. Aqui. Dentro dessa pasta aqui, observe que ele está gerando vários arquivos auxiliares, né? Para não confundir, eu vou criar uma pastinha aqui dentro de imagens, tá? Joguei o logo aqui para dentro. Então, tem uma figura logo PNG. Então, eu vou colocar aqui, eu posso colocar vários parâmetros, tá? Eu vou colocar um scale, porque depois a gente brinca mais ou menos. 0.5 e vou passar aqui o caminho da minha imagem, né? Então, tá em imagens, logo. Não precisa passar a extensão, mas é uma boa prática passar, né? Você pode ter figuras com nomes distintos. Tá, não achou a imagem, deixa eu ver aqui. Imagens, lncc.png, acho que eu escrevi logo, né? Imagens, lncc.png. Então, olha só, esse make type, esse tema, ele coloca a imagem aqui, né? Na verdade, ele coloca em todos os slides aqui. Então, é o que eu falei, vai depender do tema que você escolha, tá? Deixa eu reduzir aqui. Eu vou pegar um outro tema, só para você ver. Vamos aqui na galeria, deixa eu ver. Esse cara aqui, Palo Alto. Esse cara, acho que ele coloca aqui no cantinho, em cima, no o logo. Então, esse tema, por exemplo, coloca aqui. Aí é o que eu falei, depende do tema que você pega, tá? Você pode customizar, mas a gente não vai falar das customizações aqui, tá? Você pode customizar essa title page. Então, como customizar? Você tem que redefinir esse comando title page. Você vai usar um set beamer template, title page, e customizar do seu jeito. Vai dizer como que você quer que onde apareça logo, centralizado, por exemplo, se quiser, né? Onde apareça o título, onde aparece tudo, né? Deixa eu colocar aqui. Ok? Então, assim, basicamente, você vai ter que setar cada um desses templates. Tem aquele comandozinho que eu falei, esse set beamer template aqui, por exemplo, né?
você vai escolher o template, por exemplo, né? Você vai customizar o title page, né? Você pode usar o renew command também, renew command, title page, e redefinir esse cara. E entre chaves, você vai colocar, você pode colocar umas próximas chaves aqui, a sua customização, tá? Beleza? Se for fazer customização aqui, eu acho que a gente ia demorar e não ia passar tudo, tá? Mas depois a gente pode ir tirando umas dúvidas, ok? No final, eu deixo um link de um grupo, se for possível, no Telegram, que é um grupo do LaTeX, que a gente tira várias dúvidas lá, não tem problema não, beleza? Então, ó, tá aqui, né? Tá gerando meu slide. Vamos seguir. Vou deixar vocês brincando. Querem 2 minutos aí para tentar brincar com algum tema? Enquanto eu carrego o tema de cor aqui, fonte, vocês podem ir brincando. Ó, vou só mudar aqui o tema de cor, né? Ó, já usou um outro esquema de cores, né? Já pré-definidos também. Então, todo esquema de cor, ele vai ter cor para essa parte interna, cor para o headline, cor para a barra lateral, né? Sim, esses slides, na verdade, aqui, eu já deixei o link lá no grupo, tá? Então, qualquer coisa, pode pegar lá, beleza? Aí vocês podem brincar à vontade, tá? Eu vou tirar essa cor aqui que eu não gostei, tá? Mas vocês podem brincar com essas cores. Deixa eu só ver aqui. Vamos pegar aqui por cor. Aqui, na verdade, tem uma... Ó, cor tema. Vai aparecer uma, uma combinação aqui, tá? Aí vocês podem ver o que vocês gostam, tá? Eu vou fazer o seguinte. Tem vários temas, né? Aqueles listados, mas tem outros também customizados que não apareceram naquela lista. Por exemplo, esse tema Metrópolis. Esses slides que eu estou usando é uma adaptação desse tema Metrópolis, por exemplo, tá? Que é esse cara aqui, né? Esse tema é um tema mais limpo, né? Eu gosto de usar, mas vocês podem usar o que quiserem, ok? Bem, vamos deixar assim para a gente seguir. O que acontece? Quando você vai preencher o texto, tem alguns elementos já definidos que você pode usá-las para destacar algum conteúdo, né? Exemplos são os blocos, né? Então, dentro de um frame, você pode criar vários blocos. Existem basicamente 3 tipos de bloco pré-definido, né? É o bloco propriamente dito, né? Então, você coloca begin block, end block, ele vai fazer uma caixinha. Isso vai depender do tema, novamente, né? Então, por exemplo, eu vou para esse cara aqui, ó. Vamos fazer uns blocos aqui dentro. Se eu vir aqui e começar... Oh, não é esse não. Begin block, end block, né? Passo aqui meu título do bloco, se você quiser passar, né? Se não quiser, não preciso colocar essas chaves. E coloca aqui o conteúdo desse bloco. Então, ele vai gerar um bloquinho. Então, você destaca aqui o conteúdo, tá? Outra opção, né? É esse alert block. Já pré-definido também. Pode colocar o título se quiser, né? Ó, já fica uma cor diferente, então você pode destacar elementos distintos, né? E de exemplo também. E tem esse aqui de exemplo bom. Exemplo bom. Pode colocar título também, tal. Não vou colocar aqui não. Mas observe que ele já fica aqui algumas cores diferentes. Você consegue destacar elementos diferentes, tá? Tem esses 3 pré-definidos, né? Aqui faltou chave, não sei, esquisito ali. Tá? Poderia colocar o título aqui. Ó, se eu colocar só a chave sem nada, ele só faz esse destaque, não coloca o título, tá? Mas eu posso colocar um título qualquer aqui. Beleza?
E você pode definir seus blocos também. Não vou falar aqui, mas vou só mostrar para vocês. Existe os ambientes de teorema, por exemplo, quando a gente usa lá aquele AMS-THM, né? Tem vários estilos que a gente pode usar lá, tá? E eu posso setar esse template, lembra que eu falei lá? Tem vários elementos do layout que você pode configurar com alguma opção já pré-definida, tá? Então, por exemplo, eu posso setar o template Theorems para eu poder escolher um estilo já pré-definido. Por exemplo, se eu usar esse cara aqui numerado, ele vai colocar esses blocos de teoremas numerados, tá? Eu posso escolher também o estilo, né? Aí vale a pena ler lá o pacote do AMS-THM, tá? São estilos já pré-definidos de teorema, ok? E você cria um teorema igual a gente fez na aula passada, né? Você cria lá um teorema. Aí você vai criar um bloquinho, né, com esse estilo pré-definido, por exemplo, o bloco se chama teorema, né? Ele vai imprimir a palavra teorema e vai numerar conforme as seções, tá? Isso num bloco já pré-definido, mas você pode customizar seu bloco, por exemplo. Aqui, não vou entrar em detalhe, mas é só apontar duas coisas. Eu estou customizando aqui o título. Então, cada bloco ele tem dois elementos, tem mais elementos, mas tem dois basicamente. O título, né, que vocês viram aqui, né, esse elemento título e o corpo aqui, tá? Tem como você tirar sombras também, tá vendo que aparece uma sombra ali atrás? Mas eu estou customizando um elemento, por exemplo, título e corpo, colocando algumas cores aqui, né? O BG é do background, a parte de trás, né? E o FG é a fonte, é o que aparece na frente, tá? Então, por exemplo, no título eu estou colocando aqui laranja e branco, certo? Para esse bloco que eu vou criar aqui depois de exercício, chamado EZ, tá? E no corpo aqui, eu estou colocando 20% de laranja só, tá? E na frente, preto. Olha o que acontece. Então, ficou isso aqui, ó. Quando eu uso lá o Begin Teorema, né? Esse cara aqui que eu criei primeiro, teorema, ele criou esse bloco numerado de teorema. E esse outro aqui que eu customizei, chamado de MyStyle, né? Chamado Exer, que imprime exercício, também que é numerado pelas seções, ele ficou daquele esquema lá. Tem um laranja no fundo, a frente aqui branca, depois o corpo é 20% do laranja, tá? E o conteúdo aqui do corpo preto, ok? Então você pode brincar com isso. E lembrando que esses caras, né, pode usar labels lá, para você marcar essa numeração e citar no texto. Não falei aqui, mas é igualzinho a gente usou o ambiente lá na aula passada, o ambiente teorema, tá? Querem tentar brincar um pouco aí? E tirar algumas dúvidas? Porque é importante surgir as dúvidas. Então, vamos dar 5 minutinhos, pode ser? Se a organização permitir, pode ser? Claro, Então bora. tá, ó, 5 minutinhos, vocês podem fazer no Overleaf ou aqui, tá? Eu vou deixar aqui exibindo para vocês esse código inicial. Ok? Então aqui eu vou até colocar alguns comentários, né? Então, só lembrando, né? Aqui eu estou escolhendo a classe, né? Beamer. Aqui eu estou carregando alguns pacotes, né? Igualzinho a gente fez lá para outras classes, né? Aqui eu estou carregando os temas. No caso, eu só carreguei o tema mesmo, né? Que são esses elementos de layout. Depois, eu carreguei aqui uns dados do trabalho, né? Tem vários dados. Ó, ficou quase que acertei aqui. Tem vários dados, né? Podem ver outros lá. E depois eu comecei o documento em si, né? Então, tudo que foi impresso tem que estar entre Begin Document e End Document, tá? Perguntaram se está sendo gravado. Acho que vai ficar no YouTube depois, né? A transmissão. Fica no YouTube, sim. Tá ótimo. Então, ó, vou marcar aqui, vou parar de falar, se eu conseguir. Vou deixar vocês tentando aí. E qualquer coisa, podem mandar o erro.
Quem estiver fazendo no Overleaf, qualquer coisa tem como mandar o link compartilhado, tá? Vou deixar vocês fazendo e se tiver errado, eu mando o link, vocês podem me mandar o link, na hora a gente dá uma olhada, ok? Dá 5 minutos. Eu vou deixar aqui no chat, né? Posso deixar o link para um grupo do Telegram, que lá o pessoal tira um monte de dúvida também. Um grupo em português, pode ser? Estão conseguindo fazer, gente? Tá. Vou responder já. Perdão, estava adiantando ali para responder a pergunta do colega. Desculpa, tá? Façam pelo menos um frame, assim, escolhendo um estilo que agrade vocês, tá? Para a gente poder seguir.
Fizeram aí, gente, pelo menos um frame? Eu vou seguir aqui, tá? Para a gente poder não conseguir falar assim da maioria das coisas planejadas, tá? Aí, por exemplo, né, um colega perguntou sobre as posições de figuras e tal. Eu vou só dar um exemplo aqui, né? Vamos colocar uma figura como a gente colocaria normalmente, né? Usando o Figure, né? Tá, vou pôr 80%, não sei o tamanho do arquivo. Então, assim, se eu coloco, por exemplo, né, a figura aqui no ambiente Figure, né? Ele já está até centralizado, o que parece para mim, né? Mas o que acontece? Você tem várias formas de organizar aqui dentro do corpo do slide, né? Os elementos, pode ser figura, texto e tal, né? Figuras especificamente, né? Se você quer colocar numa posição muito específica do slide, uma forma é a gente usar um pacote do Tix, que eu vou falar posteriormente, tá? Mas se você, por exemplo, só quer distribuir em colunas, né? Colocar um texto de um lado, a figura do outro, né? Aí eu não sei como que qual seria a pergunta exatamente do Lúcio, o que ele estava planejando, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só criar aqui duas colunas para a gente pensar esse esquema de organização dentro do slide, tá? Existe o ambiente, né, no Beamer, né, que é o Columns, que permite você criar várias colunas aqui dentro, né? Então, é meio confuso, não é confuso, é muito comando, né? Mas é que ele permite você criar quantas colunas você quiser aqui dentro, tá? Com a largura dada, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma primeira coluna, então dentro do columns eu vou colocar um outro ambiente chamado column, né? Que eu passo aqui a largura desse ambiente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar 0.3, não, vamos pôr 0.6 text width. Ou seja, 60% da largura do texto, tá? Do corpo do texto. Então, suponha que aqui, dentro desse cara, eu coloque lá um texto qualquer. Né? Mas você pode colocar qualquer elemento que você quiser. Aí eu vou, depois, fiz essa coluna que ocupa 60% da largura aqui, tá? Vou fazer uma outra que ocupe agora 30%, né? Ou então 40%. 40% da largura do texto. Nessa segunda coluna eu vou colocar uma figura. Tá? Esse ambiente column, ele usa um ambiente que é na construção dele, que é o mini page, tá? Então é importante ter isso em mente, porque tem algumas coisas que podem ser incompatíveis. Então vamos só compilar para ver aqui, né? Ó, então ficou aqui esse cara dentro do mini page, né? Com 60%, né? E esse cara aqui tem uma figura dentro de outra coluna, né? Lembre-se sempre que o column é construído com base no mini page, então você tem que entender que esse cara está dentro do mini page, tá? Aqui. Aí você pode, por exemplo, colocar várias figuras em colunas, né? Você pode, por exemplo, depois desse ambiente columns aqui, que a gente criou para organizar em coluna, já vou responder, só um minutinho, colocar um texto. Aí ele vai ficar fora desse ambiente de coluna, né? Matrizes não, matriz você usa no ambiente matemático, tá? Então você pode usar o array, por exemplo, para fazer suas matrizes. Ok? O columns é só para você organizar a disposição do seu texto aqui em colunas, tá? Ele não está fazendo aqui uma quebra grande da linha, porque seria legal arrumar aqui o espaçamento do parágrafo, tá? Mas tá vendo? Coloquei aqui esse elemento e esse. Aí você poderia colocar aqui, por exemplo, outra coisa, outra figura e assim por diante, tá? Então você consegue, existe, por exemplo, esse ambiente para você organizar essas colunas, tá? Você pode, no caso específico de figuras, né?
você pode fixar no LaTeX, né, a posição de uma figura exatamente em qualquer lugar da página que você passe para ele, usando, por exemplo, o Tix, né, que não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas é possível você fazer com o Tix, tá? Uma forma de fazer isso no Tix, já vou adiantar, que aí você consegue, respondendo a pergunta do colega, assim, que você está em qualquer posição da página, um elemento, por exemplo, uma figura, tá? O Tix, você pode usar a opção do nó, você cria um nó onde você vai prender ali o seu elemento construído, pode ser uma figura, né? E você pode pôr a posição desse nó relativo à posição da página que você escolhe, tá? Aí, assim, depende muito do que vocês querem fazer, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito, ok? Beleza? Então tá, vou seguir aqui. Eu espero ter respondido mais ou menos, né, alguma coisa. Mas qualquer dúvida vai chamando lá, né, no grupo ou depois a gente pode ir tirando outras dúvidas, tá? É muita coisa, tá, gente? Não dá tempo de falar tudo. Eu acho que, né, a hora tá voando aqui. Fico nervoso já. Algumas coisas interessantes do Beamer, que é muito fácil fazer, são as sobreposições, né? Quando a gente está criando essas apresentações, às vezes aparece um conteúdo, depois outro, né? Cria uma sobreposição de páginas, tá? Então, tem vários comandos para sobreposições, né? O pause, por exemplo, ele vai fazer uma pausa. Você escreve um conteúdo, coloca barra pause, ele vai exibir outro conteúdo depois. Então, por exemplo, né? Aqui, se eu colocar aqui um barra pause, eu fiz essa coluna, coloquei um barra pause. Esse outro elemento que vem depois só aparece depois que eu der um clique ou passar o slide. No fundo, o que ele faz no seu PDF é criar duas páginas, mas com a mesma numeração. Se seu layout aparecesse aqui o número da página, por exemplo, 3, essa aqui também seria 3. A diferença é que na hora da apresentação acontece isso aqui, ó, tá vendo? Eu estou passando aqui. Aí dá essa pausa no conteúdo, tá? Então, você faz uma sobreposição aqui, ok? Esse cara aqui, por exemplo, a gente usa bastante quando faz listas numeradas, né? Para você indicar em que posição do slide, né? Em qual slide vai aparecer um elemento, ok? Você pode, por exemplo, aqui ele vai aparecer na posição N e M. Então, por exemplo, 1 e 2, 3 e 4, você pode escolher. Esse aqui aparece entre o N e o M, ok? O on slide, ele só vai aparecer na camada que você indicar, no slide que você indicar. Então, todo o conteúdo que colocar aqui entre chaves só vai aparecer naquele slide que você indicar, ou seja, naquele clique lá do slide. Eu vou mostrar uns exemplos, fica mais claro, tá? O visible, né? Ele só fica visível, é o mesmo efeito praticamente, né? Mas o texto escondido aparece de uma forma um pouco diferente, meio transparente, tá? O invisible é o oposto, né? Esse aqui, né? Ele só vai aparecer naquele número, é bastante semelhante com esse, tá? Mas a diferença é que o espaço desse elemento não fica reservado no slide, ok? Ele some. E tem outras opções, tá? Então, por exemplo, né? Estou fazendo aqui uma lista itemizada, uma lista de itens, né? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse primeiro meu item, ele vai aparecer do 1 em diante. O segundo aqui, o item, a bolinha lá do item vai aparecer do 2 em diante, mas como esse texto aqui que eu estou colocando, eu passei a opção only aqui, né? O texto em si, ele vai aparecer apenas no segundo slide, mas o marcador, a bolinha, vai aparecer do 2 em diante, que a bolinha pertence a esse comando item, tá? Mesma coisa para esse aqui, só que agora no 3, né? Esse cara aparece no quarto e quinto slide, né? Do quarto ao quinto, então é exatamente no quarto e quinto, né? Podia ter dado um exemplo melhor aqui, do quarto ao sexto. Esse cara aqui só vai aparecer no quinto, né? Esse aqui aparece do 1 em diante. Vamos ver como é que fica isso, ó. Então, o primeiro vai aparecer do 1 em diante. Esse cara aqui também, ó, estava aparecendo do 1 em diante. Esse cara aqui, ó, apareceu no segundo, né? Mas como tinha um only 2 lá, se eu passar novamente, ele sumiu, mas a bolinha ficou reservada, tá? Esse aqui é a mesma coisa do outro, só que era 3 ao invés de 2, ó. Esse cara aparece no quarto e quinto. Então, estou no quarto, clique agora. Passei o próximo, quinto. Ele apareceu no quarto e quinto. Se eu passar novamente, esse cara vai sumir, porque ele apareceu só no quarto e quinto e esse aqui no quinto. Ó, ok? Esse que aparece... E assim por diante.
tá? Então, você pode brincar, tá? E você pode fazer isso de várias maneiras, né? Às vezes você tem listas que você está apresentando, colocando na sua apresentação, você coloca um item, depois outro, e vai comentando sobre aquele. Você pode fazer isso usando pause, por exemplo, né? Coloca um item, coloca um pause, né? Então vai acontecer isso aqui, ó. Esse cara, certo? E depois o terceiro. Então, desse para esse tem uma pausa, tá? Você pode fazer isso de forma mais fácil, com listas, né? Quando você já carrega o itemize ou enumerate, listas numeradas, se você passar como opção para esse ambiente, né? Então, opção entre colchetes, isso aqui, ó, é basicamente a mesma coisa do contador de antes, só que agora, ao invés do número aqui, eu coloco maisinho, né? Ele vai fazer exatamente essa sequência, exibindo um por um. Vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Então, é muito fácil você criar essas sobreposições. Basta você colocar isso aqui. Melhor ainda, né? Se além desse cara aqui, você colocar essa barrinha e o comando alert aqui, é um tipo de macro aqui, com mais, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai destacar, vai colocar o texto no modo alert, né? Vai dar um destaque para esse texto. Ó. Então, vou passar, opa, passei rápido. Passei, está destacando. O item seria o item que você estaria comentando, apresentando, tá? Ok. Outra coisa, efeitos de texto também você pode colocar, usando essas sobreposições. Olha o que acontece aqui. Eu coloquei um textbf, esse é um comando para colocar o texto em negrito. Né? Você coloca textbf, entre chaves o texto ele fica em negrito. Só que eu coloquei esse marcador 2 aqui. O que eu estou falando? Esse efeito só vai aparecer a partir do segundo clique. Tá? Mesma coisa aqui. Só vai aparecer no segundo, perdão, né? Porque está só 2. Se fosse 2, o tracinho seria do 2 em diante. Tá? Mesma coisa, só aparece no 3. Tá? Então, aqui agora o itálico, né? Em comando. E assim por diante. O alert, que é um comando também para você fazer aquele destaque lá conforme o tema, né? Então, vamos ver o que acontece? Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, o segundo clique desse slide, eu tinha que ter feito um separado e ficar melhor. Eu já estou no segundo clique do slide, né? Então, no segundo clique do slide, tem aqui, ó, text color 2, ele aparece no segundo, então aqui. O alert está aparecendo no 2 também. Vamos passar para o terceiro clique. Cliquei. Mudou. Esse cara aqui ficou em itálico, tá? Então, no 3, né? No 3, o único que afeta é esse. Agora, vamos para o quarto clique, RM. Então, ficou essa fonte aqui, ó, diferente, tá? E assim por diante. Você pode brincar, tá? Então, efeitos de texto também você pode controlar essa sobreposição. Isso é bacana que às vezes você quer destacar uma palavra ali na apresentação, você consegue fazer, tá? Bem, além das sobreposições, é possível fazer transições de conteúdo, aqueles efeitos, né? Vou falar rapidamente, tem uma lista de efeitos, você coloca o comando, né? Esse comando vai afetar o conteúdo que vem depois, né? Então, tem alguns que você pode usar. Atenção, é importante salientar que como é um PDF, né? Esse efeito só vai aparecer se o seu leitor de PDF suportar esse efeito, né? Assim como às vezes a gente faz animações, né? Gráficos animados. Só vai funcionar se o leitor de PDF suportar esse tipo de aplicação, né? Então a gente pode fazer isso, né? Tem vários. Por exemplo, né? Suponha que eu criei um frame aqui, coloquei o título, né? E coloquei o comando aqui transdissolve, né? Então, o que acontece? Esse texto aqui, esse conteúdo, ele vai sobrepor o anterior aplicando esse efeito aqui. Então, acontece algo assim, ó. Ok? Conseguiram ver? Né? Vou voltar aqui, ó. Então, quando eu passar para o próximo, né? Esse é o conteúdo anterior a esse comando, né? Então, esse texto vai aparecer aqui, ó. Pronto. Certo? Aí vocês podem brincar. Quando você usa essas transições, tem duas coisas básicas que a gente pode adicionar também ao efeito, né? Que é o seguinte, você tem aqui o nome do efeito, você pode passar entre os símbolos de menor, maior ali, né? Esses carinhas, o tempo que a transição vai durar, tá? E também, para efeitos direcionados, né? Você pode passar o ângulo, ok? Você pode passar aqui
no lugar do parênteses a palavra, você passa lá a medida em ângulo, né? Então, você especifica a direção do efeito, ok? Você pode combinar os dois. Bem, então, assim, tem muita coisa para se falar do Beamer, né? Customizações, tem que, né? Sempre o pessoal quer fazer customizações, mas não cabe aqui no curso, tá? O importante é que tem vários temas pré-definidos, vocês podem usar, né? É importante vocês entenderem que existem esses elementos, caso você queira fazer uma customização. Tem o headline, tem o sidebar, que fica aqui do lado, dependendo do tema, você pode customizar. Tem o footline, né? Tem vários outros templates, elementos do Beamer, né? Que você pode brincar com eles e customizar. Basta você setar, configurar ou redefinir, né? Esse template, tá? Beleza? Então, assim, uma coisa... Alguma pergunta de Beamer? Alguém já teve algum problema? Quer que eu dê uma olhada rápida? Se tiver dúvidas, podem mandar, tá? Caso tenham feito, por exemplo, no Overleaf, aqui tem a opção de você compartilhar, né? Você pode aqui ligar o compartilhamento de link, aqui no meu está em português, né? Aí tem dois links que geram, né? Esse cara aqui, que você manda para qualquer um editar o projeto, e esse cara para qualquer um ver o projeto. Além disso, você pode adicionar colaboradores aqui. Claro que o número de colaboradores é limitado para a versão gratuita, né? Assim como várias outras coisas é limitado para a versão gratuita, tempo de compilação, por exemplo, né? E assim por diante. Mas se alguém estiver brincando aí, pode ativar esse compartilhamento de link e manda para mim, por exemplo, esse link aqui, ó, que qualquer um pode editar o projeto, o link gerado. Só copiar e me enviar, ok? Que aí eu dou uma olhada agora, tá? Alguém quer mandar? Ou posso seguir? Vou seguir. Vou fechar isso aqui agora. Não, vou deixar por enquanto. Deixa eu só juntar. Ficar menos tela aqui para mim. Ok. Tá. Então é o seguinte. Quando a gente está fazendo nosso texto lá, né, nosso material, seja ele... Vou tentar responder rapidamente um pedido que fizeram, mas eu acho que não vai dar tempo de falar muita coisa, tá? Mas quando a gente está fazendo um texto, né, um elemento, né, a gente quer aquela aparência tipográfica do negócio bonita, né? A gente quer elementos consistentes, né, condizentes. Eu faço um texto bonito, não dá para eu colocar uma figura feia, né, toda pixelada, né? Então é muito legal a gente trabalhar com vetores, né? Desenhos, ao invés de bitmap, né, o mapa de bits lá, colocar uma imagem, a gente pode querer desenhar ali dentro, né? Inclusive usar esses desenhos para customizar, né? Isso aqui, ó, essa barrinha aqui é um desenho, é um retângulo, né? Eu posso querer usar esse cara para customizar. Tá, uma dúvida de fonte. Você está falando de, por exemplo, usar o tipo de fonte que você usa? Então, o tipo de fonte usado em qualquer classe, né? Existem algumas que você pode carregar. Deixa eu fazer o seguinte. Já com o pacote, né? Isso vai depender um pouco do compilador. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vamos supor que aqui existem várias fontes, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, use package times, né? Observe o que vai acontecer com a fonte. Aqui eu acho que já está times. Mudou sim. Tá vendo? Eu já mudei aqui o tipo de fonte, tá? Acontece que você não pode carregar todos os tipos de fonte, tá? Se você aqui vir aqui em LaTeX, procurar uma fonte aqui de catálogo, você vai ver vários, né? Isso aqui é uma página mantida pelo um grupo, né? O Tech User Group, né? Tech Users Group. Tem várias famílias de fonte aqui que você pode carregar, tá? O que acontece? Você não consegue compilar todas as fontes,
dependendo do compilador que você usa, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu estou aqui nesse projeto, se eu vir aqui no menu, né, eu tenho aqui o compilador que eu estou usando. Então, o PDF LaTeX, ele já compila alguns tipos de fonte, tanto no modo matemático, quanto no modo texto, tá? Então, esse Times, por exemplo, é um cara que é compilado pelo PDF LaTeX. Caso você queira usar uma fonte instalada no seu sistema, né? Aí você tem que usar o pacote FontEnc, tá? Vou escrever o nome dele aqui. Eu não... Tá, deixa eu escrever aqui no chat. Ok? Esse pacote aí, só que você não usa o PDF LaTeX para compilar, não, tá? Existem compiladores mais modernos, esse LaTeX, LuaLaTeX, que permite você trabalhar com, por exemplo, né, além de outras coisas, além de ter algumas vantagens de velocidade em alguns elementos e tal, mas permite você trabalhar, usar fontes instaladas no seu sistema, por exemplo, fonte TFF, essas outras coisas, tá? TTF, perdão. Então, é possível. Mas, basicamente, né, se você vir aqui, né, vamos ver aqui, é uma fonte serifada, né? Ou sem serifa, não sei. Vamos pegar uma sem serifa. Tem várias aqui, né? Que a gente pode verificar. Por padrão, né? A maioria das classes, a fonte do TeX lá é a Computer Modern, né? Já acho ela muito bonita, né? Mas se você quer mudar, você pode pesquisar. Então, vamos pegar, por exemplo, né? Não, esse aqui é feio, né? Não sei, vou chutar uma aqui qualquer, né? Essa aqui. Se você entrar aqui, ele vai te dar aqui, por exemplo, ó, o pacote a ser carregado e tal, como que você utiliza, tá? Atenção, observe como está carregando esse cara aqui, né? Você não vai usar o compilador PDF LaTeX, tem que usar outro compilador. Para quem está editando aí no TechStudio, por exemplo, você pode vir aqui nas configurações e deixar o compilador padrão aqui que você está usando, tá? Ok? E também tem outras coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode... Tem alguns comandinhos, eu não vou falar especificamente, mas aqui dentro você colocar os comandos já para setar o compilador utilizado, tá? Ok? Então, assim, dê uma olhada lá e qualquer coisa tira uma dúvida. Sobre fonte, não, o que eu coloquei é o pacote que você usa para carregar fontes do seu sistema, tá? Ok? Que usa com aqueles compiladores, tá? Deixa eu mudar aqui, por exemplo, esse cara aqui. Né? Por exemplo, se eu uso o Impact Times, ele carrega aquela fonte Times. Olha, ele carrega essa fonte Euler aqui para o texto, tá vendo? Tá? Já mudou um pouco. Deixa eu ver, por exemplo, o VET, carregar esse cara aqui, ele vai mudar a fonte aqui, vai usar uma fonte... É parecido com a Helvética, né? Ele não mudou... é porque eu tenho que configurar... mudou aqui no título, né? Não mudou no corpo. Porque eu tenho que configurar. E no pacote aqui, depois eu mudo. Tem que fazer uma mudança na classe aqui, tá? Ok? Mas você pode carregar, tá? Aí, deixa eu, por exemplo, achar esse cara aqui, ó, sem serifa. Ó, é importante ter em mente que é preciso, nem toda fonte vai suportar o modo matemático e texto, tá? Então, você tem que tomar uns cuidados. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara também não. Deixa eu pegar uma qualquer aqui. Esse cara aqui, por exemplo, aqui está carregando um fonte. Perdão, eu coloquei o pacote errado aqui, tá? Não é Fontank, não. Já vou corrigir.
Ainda sobre essa mensagem no chat, Andrei, a Gilcélia fez uma pergunta aqui. Professor, você colocou no chat o tipo de key N. Eu acho que Não, não entendi muito então, bem. é o tipo de... Deixa eu só corrigir. Esse cara aqui, ó, fonte spec, eu vou escrever melhor aqui. É usado para carregar fontes do sistema. Quando compilado com... Tá. Então, olha só. Quando você quer carregar uma fonte do sistema, eu coloquei errado, perdão, esse fonte que é da codificação de fonte, tá? Tem vários detalhes sobre fonte em LaTeX, né? Se você entrar aqui, ó, LaTeX Project, né? Tem basicamente 3 documentos. Pode ter vindo aqui documentation. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se está aqui dentro. Ó, tem alguns documentos aqui que é importante ler para você entender como funciona. A codificação de fonte, né? Fonte encodings, a seleção de fonte, o tipo de fonte que você está selecionando e tal, tá? Então, tem esses 2 caras que é importante ler para a gente entender como funciona, como que o compilador consegue trabalhar com essas fontes, ok? Então, eu recomendo que vocês derem uma olhada sobre fontes nessa documentação. Mas, basicamente, é isso que eu falei, né? Tem vários pacotes que você pode carregar para setar o tipo de fonte, tá? Ele não achou esse cara aqui que está falando lá. Depois a gente remove ele. Você pode carregar o pacote, né? Deixa eu colocar o times aqui novamente. Por exemplo, só simplesmente use package times, ele vai usar a fonte times lá, tá? Ou, caso você queira usar uma fonte do seu sistema, você tem que carregar, usar junto com esse pacote fonte spec, tá? E usar o compilador dado aí, ok? O que eu mencionei. Tá? Então, assim, tem detalhes de fonte que é importante a gente olhar, mas basicamente tenta fazer essa brincadeira, carregar alguns pacotes de fonte aí, tá? Times, Fourier, tem vários outros, tá bom? E tem um catálogo de fonte que você pode brincar à vontade, tá? Nesse catálogo vai falar se você tem que carregar ou não algum pacote, tá? Deixa eu ver se esse aqui vai, por exemplo, né? Aqui não tem problema, como eu carreguei esse depois desse, a fonte que vai ser aplicada é essa última, tá? É que aqui, às vezes existe uma... lá, já mudou a fonte, tá vendo? Agora está usando essa aqui, ó, Cantarel. Só carreguei. E aqui eu estou usando o PDF LaTeX mesmo, tá? Porque essa fonte é uma fonte suportada lá pelo PDF LaTeX, tá? Dá para a gente compilar por ele, ok? Bom, seguindo então, né? Só vou falar rapidamente, não vai dar tempo da gente fazer a brincadeira, né? Mas respondendo assim, quando a gente está criando documentos, né? É aquilo, a gente pode também... É legal a gente inserir uma figura com uma boa diagramação, uma boa estética, né? Então, eu vou repetir o que eu já tinha falado lá na aula 2, algumas partezinhas, mas com mais detalhes, né? Uma das ferramentas mais poderosas, talvez assim, bem robusta, super robusta, é o Mundo, a parte também, né? É o Tix para você desenhar elementos gráficos. Então, ele é uma ferramenta para você trabalhar desenho vetorial, né? Então, o desenho vetorial, ele é cheio de... tem alguns elementos de desenho vetorial que é importante a gente entender, né? Um objeto lá, ele tem, por exemplo, o seu contorno, né? E o seu preenchimento, né? Quando eu faço um círculo, né? Tem basicamente 2 elementos, o contorno e o preenchimento. Eu posso modificar cada um desses elementos e, entre outros, a forma de preenchimento e tal. E tem algumas coisas do desenho vetorial, alguns efeitos que a gente aplica. Se eu abro um software de desenho vetorial, por exemplo, o Inkscape, o Corel e tal, tem vários efeitos lá dentro que é legal a gente entender, né, quando a gente está construindo os desenhos. E isso tudo praticamente está implementado nessa biblioteca, tá? Eu vou só deixar aqui alguns exemplos, não vai dar tempo, não vai dar tempo da gente fazer aquela brincadeira de customizar a capa, mas eu vou tentar entrar em alguns detalhes aqui,
tá? E além disso, né, aquilo que eu já falei, você pode gerar também, às vezes, por exemplo, estou falando aqui um público talvez do LNCC, né? Dependendo da área que você está trabalhando ali, você tem lá seus scriptzinhos que geram figuras e tal, né? Você pode até compilar esses scripts dentro do próprio LaTeX, né? Usando, por exemplo, o pacote Python Tech. Apesar do nome ser Python aqui, mas é porque inicialmente surgiu pela linguagem Python, mas ele compila diversas outras linguagens, né? E capturar esses desenhos dali, ok? Mais do que só desenho, você pode usar ele para fazer um monte de coisa, trabalhar com linguagem simbólica, né? Então, vou falar uma coisa aqui, né? Mas não conta para os meus alunos, não. Tem, por exemplo, você usar uma biblioteca simbólica do Python lá para você ter uma função que você calculou, tem um comando que você manda calcular a derivada daquela função. Você pode fazer para já gerar um gabarito, né? Ok? E imprimir ali a resposta automaticamente, tá? Então, dá para você fazer várias coisas, tá? Basicamente, o que a gente faz na hora de fazer esse desenho? A gente carrega os pacotes, né? Vou falar do Tix primeiro, né? Então, eu vou lá e carrego o meu pacote, né? Eu posso até carregar ele aqui, estou carregando meu arquivo start, tá? Use package, Tix, né? E com ele agora eu já posso começar a brincar e desenhar. Eu não, acho que não vai rolar, gente, eu ficar fazendo muito exemplo aqui. Vou fazer comentário então, tá? Quando eu carrego esse pacote, para eu fazer um desenho, tem duas maneiras. Ou eu coloco dentro do ambiente Tix Picture, então begin Tix Picture, end Tix Picture. Quando eu carrego esse ambiente, eu posso passar várias opções para ele, escalonar, né, definir funções ali dentro, definir variáveis ali dentro, várias coisas, tá? Passar uma opção que é bastante usada, às vezes, overlay, é uma opção para você fazer sobreposições na página. Então, quando você usa essa opção overlay, quando você carrega o ambiente, né, ele vai criar uma camada, ele vai sobrepor o conteúdo. Então, pode ser que ele fique em cima do texto e tal. Mas isso é legal, por exemplo, para você customizar uma capa. Às vezes você faz um retângulo no fundo, né? Uma outra figura, você quer sobrepor essa. Então, você pode brincar, tá? Você quer sobrepor um texto ou um texto sobrepor uma imagem. Então, você pode passar várias opções. Uma delas é esse overlay. Se vocês verem exemplos, vocês vão ver várias opções passadas no ambiente, tá? Ou então você pode desenhar essa figura inline, no texto, usando simplesmente o comando Tix, tá? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho um texto, né? Ok? Então, ó, tudo aqui em modo matemático, eu coloquei o comando Tix e usei um comando aqui draw. Então, ele vai desenhar, né? O que ele vai desenhar aqui? Eu coloquei aqui 0, 0, 1. Então, eu vou desenhar um segmento. Esse carinha vai fazer um segmento ligando essas coordenadas. Coordenada 0, 0. Então, nesse caso aqui vai ser uma coordenada relativa, o 0, 0 vai ser da posição onde eu iniciei esse cara, esse ambiente, tá? Até um 1. Então, desenhou esse segmento aqui. Toda vez que eu dou um comando desse, faço um caminho desse aqui, eu preciso pôr um ponto e vírgula, tá? Ok? Senão vai dar erro na sintaxe, tá? Bem, ou então dentro do ambiente. TixPicture, por exemplo, passei aqui uma escala para poder caber no slide, né? Dentro desse ambiente, eu fiz aqui um comando, que fiz também um segmento de linha azul, né? Passei algumas opções aqui dentro e tal. Outro segmento de linha, vermelho, né? Fiz um outro objeto desse desenho, né? Que é um círculo. Eu vou já falar de alguns elementos, mas observe que dentro do ambiente TixPicture eu coloquei vários desenhos, tá? Vários objetos. Então, esse aqui é um objeto, esse aqui é um outro objeto, esse aqui é um outro objeto, tá? Lembra que eu falei lá do nó, para o colega que perguntou da figura, né? Eu estou criando eu criei um nó lá que eu vou prender algum elemento nessa posição, tá? E esse elemento também a gente pode ancorar, porque deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. Quando eu crio uma figura, né? Eu tenho um elemento de imagem lá, ela vai, né, se você abrir um arquivo de imagem, ele tem uma largura e um comprimento. Então, no fundo, ele é um retângulozinho, tá? Nossa, olha lá, desenho bonitinho. Ele é um retângulozinho, né? Tem um certo comprimento e altura. Esse cara, você pode usar alguns pontos para ancorar ele na sua posição da página, por exemplo, tá? Então, você pode colocar âncora aqui nesse ponto, tá?
nesse ponto aqui, né? Ou nesse, ou âncora aqui no meio, por exemplo, né? Esses pontos é onde você vai prender o seu objeto, você vai, né? Então, basicamente, a gente consegue trabalhar com alguns, que são esses marcados aqui, tá? Então, quando eu coloco aqui a âncora no oeste, eu estou pegando, entendendo que meu elemento, eu estou usando esse cara para ancorar. Então, isso vai mandar no alinhamento também, tá? Porque, por exemplo, se eu uso lá o Tix Picture para inserir uma imagem que está pré-definida. Por exemplo, eu desenhei num software vetorial o fundo de uma capa de um livro, né? Eu posso querer colocar essa capa no fundo. Então, eu posso criar um nó, tá? Imagina que isso aqui é uma capa, é uma figura que é a capa, né? Eu posso criar um nó e ancorar esse cara usando essa coordenada. No caso, qual vai ser a âncora que eu vou passar? Aqui ele fica no noroeste, né? Então, tem como no Tix você passar uma posição da página, né? Para essa âncora, tá? Então, você vai usar esse cara para prender, né? E onde você vai prender? Você pode passar a posição. Quando você usa o nó, tem como você colocar a posição. Então, você pode passar aqui a âncora como sendo north, west, né? Então, você vai pegar esse cara aqui. E onde você vai prender? Quando você cria um nó, você pode passar aqui uma opção at, né? A posição, e entre parênteses, eu não coloquei aqui, mas aqui você pode... não estou conseguindo pegar o negócio aqui. Passar aqui uma opção colocando posição relativa à página, né? Então, você pode prender esse cara, né? Na posição também da página atual, norte-oeste, noroeste, tá? Depois eu dou alguns exemplos, se der tempo eu faço ali na aula. Mas dentro desse ambiente Tix-Picture, né? Tem alguns elementos que você pode criar na hora de você desenhar. Vários existem, mas alguns básicos. O draw para você desenhar a linha, né? De fato. Então, você faz o contorno do negócio. O fill para fazer o preenchimento, né? Então, contorno e preenchimento. Você consegue usar esse shade para fazer gradientes, né? E a forma como esse gradiente vai aparecer, circular e tal, você consegue controlar nas opções. O clip é uma coisa muito usada em desenho vetorial, que às vezes você tem duas imagens, né? E você tem, por exemplo, você desenha um círculo e um quadrado, né? Uma sobre a outra. Você vem aqui e desenha um círculo, né? Você consegue dar um clipe aqui para remover, fazer um corte aqui nessa região e ficar só essa áreazinha aqui, ó. Ficar só essa figura, né? Então, em desenho vetorial, tem algo muito usado que é esse clipe, esse recorte, que permite assim você, né? Quando eu crio um cara desse, um draw, um fill e tal, aqui eu estou fazendo aqui um draw, desenhando, né? Fazendo então um contorno, né? Que é o seguinte, ó, peguei o ponto 0,5, né? Então, 0,5 vai ser esse cara aqui, né? X igual a 0, perdão, esse cara aqui, x igual a 0, y igual a 5. Eu estou ligando esse ponto no ponto 00 e depois ligando no ponto 50. Porém, ele está enfeitado, né? Tem uma cor azul, tem essas setinhas no final. Então, eu posso colocar aqui marcadores quando eu desenho, por exemplo, a espessura, né, desse cara, deixar ele mais espesso, a cor, né, entre várias outras opções. Por exemplo, um outro elemento, né? Eu estou desenhando aqui agora, ao invés de fazer ligar pontinhos, né? Eu passei aqui umas coordenadas e um nome aqui, circle. E o que esse cara está fazendo? Ele vai desenhar um círculo, né? Centrado aqui com esse raio. Então, nesse objeto, você passa o centro e o raio. Só que eu enfeitei esse draw, né? O que eu fiz? Eu coloquei ele vermelho. Agora, mais espesso, observe que a espessura aqui desse cara é maior um pouco que a do eixo aqui, né? E aqui, esse dashed aqui, poderia ser pontilhado também, usar a opção dotted e tal. Se eu não passasse essa opção, ia ficar um círculo contínuo aqui, tá? Então, quando você carrega um desses caras aqui, por exemplo, o draw, você pode ter várias opções que você pode passar, tá? No preenchimento também, e vários outros, né? Algumas formas, já vou falar de algumas formas já existentes, né? Tem várias, tá, gente? Só alguns exemplos aqui que pode ser útil para vocês.
eu vou encerrar já. Vou passar rapidamente. Então, por exemplo, eu posso aqui, ao invés de só usar o draw ou só o fill, eu usei fill draw aqui. Então, eu vou desenhar e preencher o objeto, tá? Eu estou escolhendo aqui a cor com que eu desenho e a cor com que eu preencho, né? Então, 60% de vermelho, ele fez esse cara aqui. Agora, 25% de vermelho, ok? Um círculo, posso fazer elipse, né? Observe que aqui, ó, no fill, é até legal, a gente consegue criar um gradiente aqui, né? À esquerda eu coloquei vermelho, à direita azul. Então, ele criou esse gradiente aqui, ok? Uma elipse passando no centro dela, eixo maior e eixo menor. Desenhar um arco também, e assim por diante. Passar rapidamente. Não vai dar tempo, me desculpe, mas isso seria um curso de alguns dias também falar de TICs, tá? E PGF plots. Então, por exemplo, eu posso desenhar setinha, a gente já viu, né? Como fazer esses segmentos com enfeites, né? Eu posso, quando eu faço um segmento aqui, né? Eu posso criar um nó aqui e ancorar à direita desse elemento, por exemplo, né? Passar um elemento aqui que eu quero que imprima. Poderia até ser um objeto, poderia usar um include graphics aqui dentro, ou um texto. Então, à direita desse cara aqui, né? Eu prendi aqui um X, tá? Ok. E tá. E aqui, ó, o que que eu fiz? Eu mandei desenhar. Só que o que eu estou desenhando aqui? Estou usando aqui a opção plot, né? Então, estou fazendo um gráfico aqui onde eu passei a coordenada x e y aqui, tá? Bom, não dá tempo da gente falar tudo. Tem várias coisas. Tem alguns elementos de iteração que a gente pode usar para customizar isso rapidamente. O comando for each, por exemplo, ele vai te gerar uma lista, né? E você pode construir essa lista passando todas as coordenadas. Esse cara vai ser os valores que o x vai assumir, né? Mas ele funciona de uma forma bastante inteligente. Se eu passo aqui 0, 2, 3 pontinhos, 10, ele vai começar 0, 2, o próximo vai ser 4, 6, 8 até 10. Então vai criar uma lista. E o x, cada hora, vai assumir um valor nessa lista. O que eu estou fazendo aqui então? Então usei aquele comando shade para fazer esse gradiente, o gradiente no formato circular, tá? E qual vai ser a cor que eu vou preencher esse cara? Olha que interessante. Eu coloquei aqui red, coloquei aqui barra x e 0. Então, o x vai assumir cada hora um valor. Então, inicialmente vai ser 0, 0. Então, vai ser 0% vermelho e o resto azul. Então, essa primeira bolinha está aqui, ó, a cor dela. Depois, 20% vermelho e o resto azul. Até chegar aqui em 100% vermelho. Além disso, eu estou mudando aqui a posição. Estou usando o valor de x para mudar o centro do meu círculo, tá? Então, estou colocando barra x 0. Então, ele assume a posição x e y 0. Então, tá vendo que ele mudou aqui a posição? Daqui para cá andou 2, andou mais 2, andou mais 2. Então, mudei o centro do círculo. Ok? Aí tem várias coisas que eu vou já encerrar, né? Mas tem várias coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer as animações, colocar controles para elas aqui. Sobre tics, tem várias coisas que a gente pode falar. Como eu disse, é um curso à parte, não vai dar tempo, né, gente? Mas trabalhar com grids, falar melhor sobre as cores e várias outras coisas. E, além disso, tem o PGF Plots, lamento muito, mas não vai dar tempo de falar, né? Que facilita muito a criação dos plots, dos gráficos, né? Ok? Vou fazer uns vídeos, tá? Prometo fazer uns vídeos para vocês. Vou fazer um vídeo, alguns vídeos, tá? Sobre isso e passo para vocês. Tem algumas ferramentas, referências básicas, tá? Olha que legal aqui, ó. Tá vendo que tá continuando? Eu usei o Allow Frame Breaks, tá? Mas é isso, pessoal. É um universo mesmo de possibilidades, como o colega falou ali, tá? Aí a gente apanhar bastante para poder começar a aprender um pouco LaTeX ao fundo, porque geralmente a gente aprende na necessidade de escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, né? E aí apanha, chora mesmo. Mas é um universo muito legal, tá? Muito bom, Andrei. Em nome da organização, eu agradeço a disposição para compartilhar o conhecimento. Achei que foi excelente, muitos exemplos, muita coisa que deu para a gente ver, e de uma maneira muito didática, muito clara. Então, além de agradecer, eu parabenizo pelo minicurso, muito bacana, e só elogios aqui no chat do Zoom, muita gente aqui agradecendo. Fico feliz com o retorno. E é aquilo, se precisar, pode ir mandando as dúvidas, tá, gente? Manda lá no grupo, a gente de vez em quando fica fora, mas de vez em quando eu entro lá e respondo.
tá? Beleza. André, eu queria só te pedir o seguinte, para o pessoal do YouTube, você consegue compartilhar a tela e mostrar, num bloco de notas, por exemplo, o link do Telegram, porque a gente não consegue colar ele no YouTube. Ah, beleza. Deixa eu... Que aí todo deixa eu mundo fazer o fica com seguinte esse aqui. link. O link está no Discord, ele foi postado aqui também. O Gustavo postou no Ah, chat do Zoom, mas tem o pessoal que está vendo pelo YouTube, pode ver depois a gravação, com né? certeza. Eu posso colocar o link lá. Quer botar aqui no chat? Eu copio e coloco lá. Ou que eu posso exibir também, Pode né? colocar na descrição, né? Porque a gente porque lá no YouTube, se jogar no chat, ele vai bloquear, né? Ok. De qualquer forma, esse grupo aqui, ó, lá, TecBR, se quem quiser pesquisar, né? Mas na descrição a gente pode colocar lá, tá? Eu mandei o link aí, se puderem colocar na descrição, ok? Mas qualquer coisa é só entrar lá, beleza? Beleza, então. Então vamos encerrar por aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, obrigado pelo mini curso, Andrei, e vamos dar seguimento ao evento. Grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado.